Sejam bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. E hoje, meu nome aqui é Everson Mercedes, CFO aqui da FUCAP. Quem vai me acompanhar nesse bate-papo aqui é o Otávio. Obrigado, Otávio, por nos acompanhar aqui nesse bate-papo, que você entende também, né, Otávio? Gosto bastante. Obrigado, Everson, obrigado pelo convite. Nosso convidado, prazer estar aqui, a gente conversando bastante. É um tema que eu gosto muito, que muita gente gosta muito, né? Muita gente gosta muito. A gente vai tentar falar pouco. É isso. Mas vai ser um prazer. Pessoal, o tema hoje é futebol, né? O futebol e a galera gosta muito, né? Mas antes de a gente entrar, de fato, no bate-papo aqui, eu queria te convidar a seguir nossas redes sociais, tá? Nós temos episódio toda quarta-feira, um episódio novo de muita entrega de conteúdo de qualidade. Acompanhe nossas redes sociais, nós temos episódios tanto no YouTube, no Spotify. Aplique o sininho lá para que você possa estar recebendo as notificações. Curta, compartilhe os episódios, fique à vontade. Mas vamos direto ao papo, falar sobre futebol com também quem entende muito. Renato Antunes, ele atualmente é CEO da T2R Esportes, empresa responsável pela compra do Rio Branco SAF, né? Ou seja, vamos falar sobre a SAF aqui, uma temática que está muito alta também, né? Clube Rio Branco, que é um clube que é o primeiro SAF no Espírito Santo, além de ser o maior vencedor e dono da maior torcida do estado, né, do estado do Espírito Santo. Também é cofundador das empresas IT e Chip, empresas que foram vendidas para grandes grupos. Renato, muito obrigado por ter aceito nosso convite e fazer esse bate-papo aqui conosco, viu? Boa tarde, obrigado aí primeiro pelo convite, agradeço a FUCAP, o Everson, Otávio, obrigado por ter me convidado, dar esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre Rio Branco, sobre SAF. Enfim, estou à disposição para a gente conversar sobre o que vocês bem entenderem, as ordens. Maravilha. Pessoal, eu vou abrir aqui para vocês que a gente já conversou pra caramba hoje, né? Já falamos de futebol pra caramba, porque, poxa, futebol é um tema que realmente instiga, né? Mas é que a gente quer também, né, ir além do futebol, ir além dos números e conhecer, de fato, o que é uma SAF, né? E aí, dentro disso, Renato, eu queria te perguntar, né? Primeiro, quem é o Renato? O que é uma SAF e por que vocês entraram nessa questão de SAF, cara? Vamos lá. Eu tenho 33 anos, pai de 2 crianças, né? O Joaquim e a Heloísa, de 5 e 2 anos. Legal, cara. Comecei cedo. E, cara, a gente vem de uma história com a Zite, né, e com a Chip, lá em 2016. São 2 startups capixabas que tiveram muito sucesso aqui, acho que a grande maioria do público conhece. A gente fez a saída definitiva dessas 2 empresas e aí, lá no final de 2022, né, a lei da SAF, que eu vou falar um pouquinho, mas ela é uma lei recente, ela é uma lei de dezembro de 2021, então ainda era tudo muito no início. Eu acompanhei com muito interesse, né, a criação da lei da SAF, eu me interessava muito como empreendedor, como apaixonado por futebol. E aí, né, naquele momento da saída das empresas, eu comecei a questionar os meus sócios. Falei, cara, acho que tem uma mega oportunidade no Espírito Santo, especificamente. Era uma premissa que fosse no Espírito Santo, a gente nunca olhou para outros estados, o que era uma possibilidade também, mas a gente sempre teve o olhar muito, né, muito aprofundado para que fosse no Espírito Santo. E aí, depois de estudar muito, né, a lei, estudar o mercado do Espírito Santo, estudar os clubes do Espírito Santo, a federação, a gente foram quase 6 meses de estudos, a gente entendeu, né, que o Rio Branco era a melhor oportunidade, a gente finalizou todo o processo, enfim. Mas eu acho que o interesse ele nasce muito dessa oportunidade de a gente ter um dos estados mais ricos da federação. A gente está falando do 11º, 12º PIB, ele vai ficar por ali, né, PIB da federação, e não tinha nenhum clube nem na Série C. Né? Desde que a Série D foi criada em 2009, a gente não tem nenhum time do Espírito Santo chegando à Série C. Então, assim, no mundo moderno, no mundo do streaming, nós nunca vimos o sucesso esportivo do futebol capixaba. Então, ali mora uma grande oportunidade. Né? A gente entende que o capixaba gosta muito de futebol, é só a gente ver quando os times da Série A vêm para cá, o Kleber Andrade está sempre lotado. Então, a gente falou,
As pessoas gostam do futebol, que não tem, né, muito bem construído é o produto, né? É um clube que está tendo sucesso esportivo, está na Série C, na Série B, e o Rio Branco tem mostrado isso pra gente, muito antes do que a gente imaginava, assim, é uma potência que até assusta, porque é um negócio assustador mesmo, assim, Legal. O tamanho do Rio Branco. A gente está aprendendo muito com isso, a gente vive muito intensamente. Então, cara, não podia estar mais animado, assim, com esse primeiro momento. Legal. E aí, a compra da SAF do Rio Branco, ela surgiu por meio da T2R Sports, que foi estruturada especificamente com esse fim? Exatamente. A gente estruturou a T2R Sports com o fim, né, primeiro de contratar a consultoria que ia nos mostrar se era um produto. Então, a gente contratou a Matix Capital, que foi a mesma empresa que estruturou a SAF do Botafogo e depois do Vasco. Legal. E no Botafogo, eles viraram os gestores do Botafogo. A empresa, né, que ela, hoje, não na pessoa jurídica, mas as pessoas físicas são os gestores do Botafogo, através do Taira Arruda, do Danilo. E a gente foi, beleza, agora que vimos que há uma oportunidade, porque... precisava ser uma oportunidade também financeira, é um negócio aqui, claramente, assim, e todo mundo sabe, foi feito para isso. Agora a gente vai estruturar o fundo de investimentos, a gente vai trazer os investidores, naturalmente nós somos uns deles, né, eu e meus sócios, e aí a gente finalizou, né, através da T2R Sports, o processo de compra da SAF, né, de 90% das ações, que é o máximo que a lei permite. Ela criou, né, a SAF, ela é a Sociedade Anônima do Futebol. Então, assim, a gente está dentro da lei da SA, a gente tem basicamente tudo que uma SA tem de obrigação, mas tem alguns benefícios ali para atrair o investidor. Dando alguns exemplos, né? Ele criou um mecanismo de pagamento de dívida, né, que é o RCE. Então, é o regime centralizado de execuções, onde você consegue pagar 20%, né, pagar sua dívida com 20% da sua receita em até 10 anos. Então, assim, ele criou um mecanismo especial de centralização de dívidas cíveis e trabalhistas. Você tem um regime tributário especial. Imagina que uma associação não paga imposto sobre resultado receita. Ali. Exatamente, sobre resultado como uma empresa convencional. Se eu fosse um clube-empresa, eu pagaria. Então, eu teria uma concorrência totalmente desleal. Eu ia competir com um clube que não paga imposto e eu estaria pagando imposto de empresa. Então, o legislador criou o regime, né, tributário especial, onde a gente paga 5% de um imposto centralizado sobre receita, isso nos primeiros 5 anos, só que a gente não paga imposto sobre venda de atleta nesses primeiros 5 anos. Aí, a partir do 6º ano, cai para 4%, só que aí eu começo a pagar imposto sobre venda de atletas. Então, assim, ele é muito mais equilibrado do que o imposto que é pago por uma empresa tradicional. Então, isso começa a atrair, né, o investidor. E aí, enfim, isso é parte do modelo de negócio, que todas as SAFs no Brasil elas têm esse benefício, e a gente está construindo através dessa legislação. Pô, isso é legal demais. Agora, Renato, já vou fazer uma perguntinha aqui no meio. Você já citou ali o exemplo da Matrix, que foi a que negociou o Botafogo, o Vasco e tudo mais. Essas SAFs foram grandes exemplos para o Rio Branco? Vocês já fizeram um estudo com base no que aconteceu antes? Principalmente hoje, assim, tendo em vista que algumas SAFs estão dando mais certo, outras dando problema. Isso já foi uma base boa no estudo de vocês ou, de fato, vocês fizeram uma coisa completamente diferente do que aconteceu? Cara, para falar a verdade, a gente aprende muito com o Botafogo porque, né, a Matix, ela tá ali, né, à frente. Então, acho que a gente tem essa sorte de ter, talvez, a SAF de maior sucesso hoje, né, quando a gente está falando aqui agora, a maior SAF de sucesso, como nossa professora. Mas na época, em 2022, era tudo muito recente. Então, assim, a gente não tinha toda a situação do Vasco, né? A gente estava aprendendo, estava todo mundo aprendendo, a gente não sabia quem era a SAF de sucesso ou não. Hoje, a gente, né, consegue direcionar melhor para aprender com aquelas que a gente, né, tem tido mais sucesso. E, por sorte, a nossa maior escola é aquela que tem tido mais sucesso até então. Mas a gente, cara, é muito atento ao benchmark, assim, desde a estruturação, e aí não necessariamente SAF. Quais foram os clubes do tamanho do Rio Branco que atingiram o sucesso esportivo que a gente quer atingir? Então a gente foi estudando, falando, eles têm essa folha, essa estrutura, esse foi o caminho, vamos tentar seguir. E aí o modelo financeiro, né, o modelo de negócio, ele foi criado baseado em modelos de benchmark, né, modelos de sucesso.
Então, a gente olha muito, mesmo que não sejam SAFs, né? A gente olha muito para o mercado para aprender. E a gente estava conversando, o Renato, o futebol, né? O futebol em si, né? E aí, indo além da própria SAF, né? Da própria sociedade anônima ali, do negócio, o futebol, ele é algo que você investe agora para trazer resultado não de curto prazo, né? É o que você não contrata um jogador e espera, né? O ideal é que ele amanhã, né? Ele já deu resultado, já entrega o produto que é o gol, né? Sim. Nós temos exemplos aí como nosso amigo Ney, né? Que o cara ficou 1 ano ali, né? Parado, e tudo bem não, né? É ruim para ele, faz parte da profissão. Mas faz parte da profissão, né? E às vezes você investe agora com perspectivas médio e futuro, né? Sim. Como é que é lidar com um negócio como esse, né? Precisa-se ter de muita uma assertividade em projeções muito corretas ali, né? Sim, total. E a gente tentou ser o mais conservador possível, né, na nossa modelagem, porque a gente entende que aqui é um jogo, né? Então, assim, a bola precisa entrar. Você pode fazer tudo muito bem feito, toda a estruturação bem feita, é o dever de casa, mas se a bola não entrar, você tem que tentar novamente no outro ano. Então, assim, leva tempo. O que a gente tentou fazer é fazer de forma que fique, né, saudável o negócio por bastante tempo, tendo consistência. Eu acho que a chave aqui é a consistência. A gente competir consistentemente, né, para aí sim conseguir o sucesso esportivo. Fatalmente, uma hora a bola vai entrar. A gente teve não vou dizer sorte, né, porque não foi sorte, mas a gente acabou sendo campeão no primeiro campeonato disputado pela SAF, o que nos traz um mar de oportunidades para 2025. Mas a bola ganhou nos pênaltis, né? A bola poderia ter batido na trave e saído. Então, a gente respeita esse... Ganhando pênalti, né? Fala a verdade. Não, e foi assim, a gente começou perdendo de 2-0 nos pênaltis e virou. Fez 3 gols e eles perderam os 3 pênaltis. Foi um negócio assim... muito. Mas foi o primeiro campeonato ali bem sucedido ali já como SAF. Exato, é o primeiro campeonato como SAF, já foi campeão. Muito e aí, legal. 2025 a gente tem Série D, Copa do Brasil, Copa Verde, estadual, Copa Espírito Santo. Então, estão 5 competições profissionais, sendo 3 delas nacionais. No Sub-20 também, a gente... No primeiro ano, conseguiu chegar na final e vai disputar a Copa São Paulo, que é a principal competição de juniores do Brasil. Então, assim, o calendário do Rio Branco começa 2 de janeiro e, dando tudo certo, vai até final de setembro. Você comentou uma questão, como é que funciona olhando como negócio, né? E aqui a gente está falando de negócio, como é que funciona um planejamento estratégico de NSAF? Ele está em torno dos jogos? Ele está em torno desse calendário dos jogos? Total, porque assim, toda geração de receita do clube, ela é baseada no nível de competição que você tem e na quantidade de jogos. Então, o meu planejamento de 2024, com o estadual de janeiro a abril e depois Copa Espírito Santo de maio até agosto, que é uma competição que tem menos interesse do público, ele é totalmente diferente desse momento onde eu tenho uma geração de receita em 25 muito maior. Né? Só de premiação garantida eu tenho praticamente minha receita inteira de 2024. Porque eu tenho a Copa do Brasil, né, que ela tem uma premiação relevante, aí tem a participação na Série D, que também tem premiação, o estadual. Então, assim, muda o patamar do clube de acordo com o sucesso esportivo, de acordo com o nível das competições que a gente vai disputar. Então, a depender da competição, aumenta a minha folha, né? Aumenta o nível de exigência de estrutura, porque eu vou ter jogadores que exigem uma estrutura maior. Então, assim, todo o planejamento do ano ele é pautado nas competições que você vai disputar. Entendi. Disso não tem como fugir. A gente vê, né, o Edson, que isso, apesar de ser um negócio bem diferente, a gente consegue ver claramente algumas aplicações que a gente faz. Então, tipo assim, eu vejo muito no que o Renato falou agora, análise de cenário e gestão de risco. Eu imagino que sejam pontos cruciais para um negócio como o futebol, né? Porque você já tem que estar mapeado o que vai acontecer lá na frente. É verdade. Se o clube cair cedo numa competição, se não cai... É uma matriz de risco... matriz de risco total, né? O negócio é uma matriz de risco, né? Total, assim... Cara, aqui é um negócio de jogo e entretenimento. Então,
quando a gente faz o cenário, a primeira coisa que a gente faz é cenário de sucesso esportivo. Então, eu tenho 10 cenários construídos para os próximos 10 anos e, a depender do cenário, eu tenho um volume de investimento ou de receita diferente. Só que dentro de cada ano desse, eu tenho que entender que eu vou ter chuva numa semifinal, que, por exemplo, esse ano, provavelmente é o dia de maior chuva do ano, foi na semifinal contra o Porto Vitória, que a gente esperava 5 mil pessoas de público e deu 700 pessoas. Então, ali é um evento que você deixa de gerar uma receita que você espera. As pessoas não conseguiam chegar no estádio. Então, tem que entender isso. Outra coisa, se eu não chego na final, eu perco uma receita de 11 mil pessoas, eu perco uma receita de ter sido campeão. E aí, uma Copa Espírito Santo que a gente disputa com muito insucesso, né? A participação foi muito ruim. A média de público foi muito ruim, então a gente basicamente perdeu dinheiro em todos os jogos, né, disputados, mas se eu tivesse tendo sucesso, eu estaria né, tendo uma receita maior. Então, assim, é muito atrelado, né, a minha receita era muito atrelada ao evento do jogo. Ao evento do jogo. Muito, assim, a venda de camisa, sócio-torcedor, interesse dos patrocinadores, interesse de transmissão, cara, basicamente muda tudo. Muda tudo você ganhar um jogo ou não. E quando a gente fala de planejamento, lógico que a gente tem que pensar nas gerações, né? Hoje, lógico, né, o Rio Branco tem o time A ali, né? Como é que funciona? Quando a SAF entrou, né? Quando vocês entraram, vocês também entraram com a preocupação da base? Como é que funciona isso dentro do Rio Branco hoje? Sim, a gente tem hoje a categoria sub-20, a única categoria que a gente tinha. Né? Antigamente o Rio Branco só tinha, era tudo terceirizado, então a gente acabou internalizando toda a gestão da categoria de base, sub-20 exclusivamente, e eu falo muito isso internamente. De tudo que a gente fizer tem que ser bem feito. Então, assim, tudo que o Rio Branco tocar, ele tem que ter sucesso. Aonde a gente entender que a gente não vai ter sucesso, que a gente não está pronto, não faz. Então, o primeiro movimento foi estrutura o futebol profissional, faz o sub-20 bem feito, e aí, passo a passo, a gente faz a previsão que em 2025 a gente construa as categorias sub-17 e sub-15, e aí no outro ano, a gente estando mais pronto, faz o sub-13, depois faz o sub-11, porque é muito tentador a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. E não conseguir entregar nada. Verdade. Eu acho que é uma decisão, assim, tenho convicção que é uma decisão estratégica, de você decidir o que não fazer. Porter fala isso. A estratégia é também você decidir o que não quer fazer. Exatamente, e é o que a gente está fazendo. Cara, o que a gente não vai fazer? Tudo que a gente não puder fazer bem feito. E por quê? Porque eu preciso ter sucesso esportivo. A máquina ela vai ser movida pelo sucesso esportivo do futebol profissional. Então, a máquina do sub-20 ela vai começar a girar quando o profissional ascender a Série B, né? Ascender a Série A, e aí todo o resto vai acompanhar esse sucesso. Sobe junto, né? Então, assim, a gente entende no nosso modelo de negócio que o Rio Branco, né, por toda a exigência, pela história, né, pela massa de torcedores, ele precisa primeiro recuperar, né, esse orgulho de ter sucesso esportivo no futebol profissional e a base acompanhando esse crescimento, né, a lógica é do profissional para a base, e não da base para o profissional, porque é uma lógica muito comum, que o investidor ele olha e fala assim, eu vou investir na categoria de base porque aí eu vou vender atletas por valores vultuosos e com isso eu vou financiar a minha operação. A gente não acredita tanto nisso porque, primeiro, é um movimento que leva muito tempo. Para você construir categoria de base, você vai ter que começar a pegar um menino com 11, 12, 13 anos e ele vai te gerar receita relevante daqui a 10 anos, longo prazo. De muito longo prazo, e o custo para essa operação é muito alto. Você tem que manter uma estrutura altíssima por 10 anos. Então, quando a gente olha... o que a gente fez? Assim, é uma decisão à toa. A gente olhou e falou assim, cara, vamos pegar os últimos 10 anos, quais foram os valores de vendas dos clubes formadores no Brasil. A gente olhou e falou, a conta não fecha. Financeiramente, esse negócio é muito difícil de parar de pé. Você pode ter um cara que achou o Neymar e conseguiu, mas não é a regra. A regra são pequenas movimentações financeiras e um custo muito alto por muito tempo. Agora, no futebol profissional, você faz esse investimento, você tem, né, o sucesso esportivo, aumenta a receita naturalmente no clube de massa, né? Receita com torcida, receita de direito de transmissão, de premiações,
e com isso você consegue sustentar a sua base e alimentar o seu futebol profissional. Porque imagina que a lógica da base no Brasil é o seguinte, times de série D, C e até de série B, eles alimentam os times de série A. Então, você empresta um jogador para o Flamengo, o Flamengo ele vai ter, em um determinado momento, ele compra 60% a 70% do passe do seu garoto, você fica com 30%, e se por um acaso esse menino for vendido, você vai ter 30%. Mas olha a lógica, olha quanto tempo isso leva, você depende de vários fatores, você depende do Flamengo querer aproveitar o seu jogador e ele ter sucesso. Né? Então, o Rio Branco ele não consegue vender, se o Neymar nascer no Rio Branco hoje, eu não consigo vender pelo mesmo preço que o Santos consegue, pelo meu nível de competitividade. Né? O comprador ele vai olhar e falar, pô, um está jogando Série A e o outro está jogando Série D. Então, o minuto jogado na Série D vale muito menos do que o minuto jogado na Série A. Independente da qualidade do Independente da qualidade do jogador. Independente da qualidade. Então, se o Neymar nascer no Rio Branco, eu vou ter que levar ele para o Santos, ficar com um percentual pequeno e ele ser aproveitado no Santos, ser vendido para a gente ter um pedaço dessa venda. É assim que é o modelo de categoria de base no Brasil nos times de Série B, C e A. Agora, desculpa, C, B e D, né? Que é o nosso caso. C e D. Se fala muito o contrário, né? Quando a gente vai ver, o pessoal sempre fala assim, a categoria de base, mas eles pegam um recorte, né? Da Série A, que é quase ninguém se a gente falar no futebol brasileiro, né? Se a gente for olhar todos os clubes do Brasil, sei lá, milhares são 600 clubes ativos e tem 20 na Série A. Exatamente. 600 clubes ativos. Exato. São 600 clubes ativos. Então, assim, o topo da pirâmide que faz essas transações. Os clubes menores, e assim, não estou falando que é um modelo que não possa funcionar, tá? Só não é a nossa decisão estratégica, ela é muito voltada para o futebol profissional e naturalmente fazer bem feito tudo que a gente fizer, né? Que é o caso, o Rio Branco, depois de 6 anos, voltou para a Copa São Paulo na primeira competição que a gente disputou. A gente chegou na final do Sub-20 estadual, a gente está na semifinal agora da Copa Espírito Santo, ganhou o primeiro jogo. Então tem tido também bons resultados. Mas a gente não quis fazer tudo ao mesmo tempo para não abraçar o mundo e não conseguir fazer nada. Era um pouco da tendência, a gente entendia isso. A gente sabe que a sustentabilidade do negócio ele vem, logicamente, da geração do rei, que é o caixa, né? E aí, isso tudo são estratégias que afetam, né, de alguma forma, o caixa, né? E afeta até diretamente o caixa. Tanto da parte do custo que você comentou para manter isso é caro, né? Sim. E quanto é o tal do investimento, né? Porra, eu vou investir em algo de longo prazo, só que eu preciso de caixa hoje para investir, Exato. né? Quando a gente fala, né, de caixa, também a gente precisa associar um pouco o torcedor, né? E imagino que estar à frente, né, de um clube, ele mexe também com emoções, né? Não é uma empresa meramente fria, porque ali você está mexendo com a emoção do cara, é o entretenimento do cara, eu estou indo para o estádio ver o meu time jogar e eu quero ser campeão, então ali rola emoção. Como é que está o Rio Branco hoje em termos de torcedores, né? Tanto ativos, né, ali, né? Hoje, qual é a expectativa? E, cara, uma coisa que eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo cara, como é que vende? Né? Eu perguntei isso para você porque é muito curioso. Como é que vende para o Everson ser torcedor do Rio Branco? Né? Como é que acontece isso, cara? Porque isso afeta a caixa, né? A gente está falando de além dos números aqui, isso vai muito além de simplesmente uma receita no caixa, né? Sim. Cara, sim, é um negócio que não é nem um pouco frio. Não tem nada de frio nesse negócio, muito diferente do que a gente fazia, que, cara, é paixão na veia, muita emoção. Você entrar no meu Instagram, você vai me ver chorando lá na final, incontrolável, assim, copiosamente, depois de ter sido campeão, porque aflora, assim, um sentimento de ter 10, 11 mil pessoas no estádio, chorando, né, ajoelhadas pela forma que foi, pelo tempo que não era campeão também. Então, assim, é um sentimento meio indescritível trabalhar com futebol. Naturalmente, a gente consegue ser um pouco mais racional, porque é um negócio, a gente tem uma governança muito bem estabelecida, enfim, tem vários investidores, né, que a gente precisa mostrar resultado, mas envolve muita paixão. A torcida do Rio Branco, ela
ela é comprovadamente a maior torcida, né? A pesquisa mais recente da Futura, tem uns 60 dias, mostrou que ela tem 10% do público, né, do capixaba torce para o Rio Branco, então estimado em próximo de 400 mil pessoas, mas a rede social já mostrava o nível de engajamento e também a média de público. O Rio Branco colocou 46% de todos os ingressos vendidos no Estadual 2024 foram para torcedores do Rio Branco. Se juntar todos os jogos de todos os clubes, 46% foram para torcedores do Rio Branco. 9 dos 10 maiores públicos do campeonato foram em jogos de mando do Rio Branco. A média de público do Rio Branco em 2023, pré-SAF, foi de 375 pessoas. Em 2024, né, eu falei 23? 23, 375, 24, quase 3.500 pessoas de média de público. Então, assim, a gente está falando de números, né, comparativos, porque às vezes a gente olha para a média de público do Corinthians e acha irrelevante, mas a gente está falando de multiplicar por 9, por quase 10 a média de público um ano contra o outro. Então, como que isso acontece? Acho que tem dois fatores essenciais. Esperança, né? Você trazer autoestima de volta do torcedor, e sucesso esportivo. O torcedor gosta de ganhar. E isso não só no Rio Branco, no mundo inteiro. O futebol, ele é um entretenimento e as pessoas, elas querem se entreter, elas querem ser felizes, elas querem ganhar. Então, a gente deu em off o exemplo do Botafogo, pré-SAF, que tinha média de 7 mil pessoas pagantes nos estádios, e agora, se você não for sócio torcedor, você não consegue entrar num estádio para 40 mil pessoas. A média de público do Botafogo. O que mudou? Autoestima, sucesso esportivo. Basicamente isso. Tem vários outros, né, enfim, vários atributos ali. Por exemplo, um produto bem vendido, você comunicar para o cara que vai ter o jogo, quando que é o jogo, o que vale aquele jogo, nas mídias corretas. Mas, na essência, você consegue conquistar esse torcedor como você, falando, cara, você está falando do clube de 111 anos, que tem a maior torcida, é o maior vencedor. O Rio Branco ganhou o estadual 38 vezes, o segundo que mais ganhou 18. Né? 38 vezes. O segundo ganhou 18. Então, assim, tem uma disparidade muito grande e tem se mostrado ser a maior torcida, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência que vale a pena ir lá, cara. Você não vai se arrepender. Ou seja, né? Eu tava comentando com o Renato aqui. Pessoal, e vou abrir, Renato. Por favor. Quando a gente fala de torcedor, né? Não tem como, né? A gente precisa de trazer a camisa, né, Renato? Sim. E, cara, quando a gente fala de que vai realmente além dos números, né? Que o torcedor ele precisa entender, quando ele vai dentro do estádio ali, existe todo um trabalho por trás, né? Existe toda uma dedicação de um time que não só está em campo para colocar o time em campo, né? E aí, quando a gente fala, olha, pessoal, que camisa bonita, não é isso? Essa aí. Essa bonita é a camisa, demais, né, cara? Camisa 10. É o craque, né, do time. É o craque. Eu vou deixar aqui em cima, Renato. Por favor. Vou deixar aqui em cima, deixar porque ela aberta aqui. A gente precisa realmente de valorizar o nosso futebol capixaba. Né? Eu acho que o Rio Branco, através aí vocês entrando realmente como SAF, acreditando no futebol capixaba, é o que você falou. Poxa, é emoção. Né? Emoção. E o torcedor, ele sabe que quando o clube ele está realmente bem financeiramente, né, em questão de sustentabilidade financeira, porque é um negócio, existe mais propensão, mais probabilidade de se ter sucesso dentro de campo. Total. É isso. E imagino que vocês tenham trabalhado fortemente para isso e mostrar isso para os capixabas, correto? Total. E a credibilidade para todo o mercado, né? Não só para a torcida. Imagina você é uma empresa e você não quer se ligar a uma marca de insucesso, né? Uma marca que você não sabe se é bem administrada, o que vai fazer com o dinheiro dela. Então, naturalmente, a gente precisa reconquistar. Né? O Rio Branco já vinha num trabalho muito legal lá com a associação, o presidente, que quando a gente olha para o Rio Branco, a gente vai conhecer o produto, era um produto muito organizado, né? Nos surpreende. Tinha lá o presidente Paulo Pacheco, que já estava lá vai completar 3 anos agora, então a casa estava bem arrumada. E agora a gente continua esse trabalho mostrando,
um projeto sério, com pessoas sérias que estão trabalhando com dedicação exclusiva. E tem um ponto muito importante. Eu acho que o futebol ele é capaz de criar identificação como povo. Então, eu acho que nós capixabas perdemos isso, né? Eu sou capixaba, nascido e criado em Vitória. A gente acaba se identificando com os times do Rio ou de Minas, aquele pessoal que vem de Minas Gerais. Mas se você chegar lá em Minas Gerais e descer no aeroporto, pegar um táxi, você vai perguntar para o taxista, e aí, você é Cruzeiro ou Atlético? Ele é um dos dois, fatalmente. Ele tem história com o Cruzeiro, faz parte da essência, faz parte de quem ele é. Se você for em Porto Alegre, é a mesma coisa. Enfim, Brasil afora. Aqui, a gente perdeu um pouco dessa nossa identidade como capixaba, de orgulho de ser capixaba, grande parte pela falta de sucesso esportivo, né? Por não se identificar com uma causa. A gente não tem uma causa em comum. E eu acho que o futebol ele é capaz de fazer isso. Através do Rio Branco, através de outros clubes, naturalmente, mas a nossa parte, o que a gente pode fazer é através do Rio Branco. Então, eu acredito, cara, fielmente que a gente é capaz de criar a união do povo, de criar a identificação como capixaba através do esporte, através do futebol, mais especificamente através do Rio Branco. Do Rio Branco, legal. Eu vou aproveitar, Renato, já te perguntei isso antes ali, mas eu acho que vale falar, porque é uma dificuldade que a gente sente no interior, somente, que a gente não tem uma referência capixaba. Sim. E a gente vê, claro, o espaço que o Rio Branco pode ter agora, evoluir, e pode gerar esse engajamento todo no estado. Você acha que há algum caminho mais fácil, eu sei que isso é difícil até para os clubes grandes, de interiorizar a sua torcida, de captar quem está fora, fidelizar quem está lá no interior, não vai ter tanta frequência no estádio? Tem alguns caminhos para isso? Eu acho que é estar presente, eu sou muito repetitivo no sucesso, assim, é estar mostrando um bom espetáculo. O torcedor, onde quer que seja, ele fica marcado... Bola no gol e qualidade de jogo. Então, assim, se você for pegar as pessoas que torciam para os times capixabas na década de 80, eles vão saber... meu pai, rio-branquense, ele sabe a escalação do time de 86 de cabo a rabo. Ele sabe todos os jogadores, pela qualidade. Então, a gente precisa recuperar isso. Então, o Rio Branco precisa ir no interior, ganhar jogo, ganhar bem e presença de marca. De alguma forma, ter a camisa vendendo lá, ter algum tipo de conexão com aquele torcedor. Mas eu acho que a chave da virada é a gente sair, né, quebrar a arrebentação. Hoje, nós estamos no mesmo lugar que todos os outros times capixabas, né? Na Série D. Agora, quando a gente chegar na Série C e ser o único representante do estado... né, vai ser top demais. Aí sim a gente consegue fazer com que o torcedor ele torça para o Nova Venécia, mas, pô, na Série C eu sou rio-branquense. Mas quando o Nova Venécia jogar aqui, a minha comunidade é essa e eu vou torcer para o Nova Venécia. Então é um pouco isso é parte do caminho. É você se destacar, quebrar a arrebentação, estar num lugar onde os outros não estão. Entendi. Posso fazer uma pergunta um pouco provocativa, talvez? Por favor. Como você vê o crescimento dos outros times agora, não do Rio Branco? Outras SAFs acontecendo, essa evolução do futebol capixaba? É zero provocativo, eu acho ótimo, acho excelente que aconteça. Todo mocinho precisa de um vilão. Né? E eu não estou falando que a gente é um mocinho, mas essa é a essência. Assim, o mocinho só existe se tiver um vilão. O antagonismo, né, é o que faz o crescimento dos dois. Então, o Inter sem o Grêmio, ele perde força. Então, o Rio Branco precisa, especificamente da Desportiva, que é o seu antagonista mais claro, que ela seja forte. Né? Se for outro, se for Vitória, quem quer que seja, excelente, que tenham antagonistas fortes, organizados, porque a rivalidade, né, que é o gostoso do futebol, é você ganhar e zoar o amigo no outro dia. Se não tem um amigo, você, não tem graça, né? Não tem graça. É bom ir no clássico, né? Fala a verdade. Não tem um jogo melhor, né? Exato. Isso é muito, muito claro, assim, dentro dessa história. Então, pra gente é excelente, tem uma ótima relação com todos os clubes assim, do Espírito Santo. Eu me coloco à disposição sempre, né, que pedem a minha ajuda para qualquer coisa, porque eu entendo que é um produto único. Né? Quem fizer melhor vai se destacar, mas assim, na prática a gente vende o mesmo produto. Futebol capixaba, qualidade, né, dos gramados, qualidade do jogo, nível de competitividade. Então é muito importante que tenham outros times fortes. Já há um movimento organizado no Espírito Santo ou ainda não? Ainda são iniciativas independentes que estão acontecendo e se unindo? São iniciativas independentes, mas hoje o diálogo entre os clubes é excelente. Então toda vez que a gente precisa mudar um regulamento, ter um diálogo excelente.
assim, não tem nenhum... É super pacífico, assim. Óbvio que a competitividade, a gente busca o mesmo espaço, isso faz que em determinados momentos as relações elas vão estressando e voltando, porque é muito competitivo o espaço que um só ganha. Mas na essência, assim, é muito, muito pacífico. E se a gente pensar da ótica financeira e de resultado do clube, quando a gente olha, primeiro, né, para ter um jogo precisa de outro time. Sim. Né? E quando a gente olha, imagina o Espírito Santo, né, assim como vocês estão trabalhando aí para o Rio Branco, que é onde é o maior, né, ficar maior ainda, e vem, por exemplo, a Desportivo fica maior ainda, vem a Nova Venécia fica maior ainda, o Linhares fica maior ainda, mais público terá dentro do estádio. Com certeza. E aí é um jogo de ganha-ganha de fato, né? As equipes estão ganhando, resultado no clube, maior atratividade. Pô, a gente tem visto grandes times aí, né, que estão na Série A, como Palmeiras, como o próprio Botafogo, Flamengo. Os presidentes estão sentando junto para discutir sobre futebol, né? Discutir futebol para o Brasil, né? Para um melhor cenário de futebol para o Brasil. Então, imagino que vocês também tenham tratado isso aqui no Espírito Santo. Total. O entendimento é que o produto, a competição é um produto único, então a gente se relaciona muito bem com a federação, porque a gente entende que quanto maior a competitividade, mais atrativo a gente consegue ser para o público e também para os atletas. Isso é um negócio interessante, porque quando eu vou disputar no mercado um jogador que ele tem uma oportunidade no Rio Grande do Sul, ele fala, pô, mas se eu jogar bem um jogo no Campeonato Gaúcho, eu posso ir para o Inter, eu posso ir para o Grêmio. Então ele tem essa expectativa. E aí aqui ele olha, pô, mas não tem nenhum time nem na Série C, na Série B, então isso afasta um pouco o atleta. Então, se o Rio Branco, né, eu falo do Rio Branco porque, enfim, no nosso caso, mas se o Rio Branco chegar na Série C, na Série B, eu vou ajudar os outros times, falar, você vai para o Espírito Santo, mas se você se destacar lá, você pode ir para o Rio Branco, jogar uma Série B. Então, a gente acaba alavancando todos os outros clubes. Então, o sucesso de outro time capixaba nos ajuda também. Legal. Então, se a gente olhar o nível de folha salarial do futebol capixaba pré-SAF do Rio Branco, pré-Porto Vitória, pré-SAF da Desportivo, é um negócio assustador o quanto que aumentou. Então, um time que era competição com uma folha X em 2023, hoje com 3X ela já não é mais. É mesmo, cara? Não é mais. Pode até ser campeão, mas não é a lógica, né? A lógica do futebol é muito atrelada à folha salarial, né? Isso devido à valoração dos próprios jogadores? Porque você começa... O mercado. O mercado ele começa a competir, porque tem muito mais dinheiro envolvido. Hoje, não é só o Rio Branco e a Desportiva e o Porto Vitória que são clube empresa. Você tem isso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Se você for olhar, a gente tem folhas de R$1 milhão na Série B hoje, que é uma folha de Série B. Tem times da Série B com folha de 1 milhão. E tem times na Série D com folha de R$1 milhão. Então, mudou muito, porque vários empresários, vários fundos entraram no futebol através da Série D. Então, o mercado, no geral, mudou. Aqui no Espírito Santo também. Porque o jogador recebe a proposta 5 vezes maior do que ele recebia um ano atrás. Talvez ele não venha para cá, mas ele vai pedir 2 vezes mais. Então, ele já não quer mais do que ele recebia. Então, o mercado fica muito competitivo. Hoje é muito, muito mais caro fazer futebol do que era 2 anos atrás. No Espírito Santo e no Brasil inteiro. E não vai melhorar. A tendência é que isso fique cada vez pior. Tendo resultado, tá bom, né? Tá bom. Tá ganhando, tá bom. Quando a gente fala agora, já que você tocou nessa questão um pouco mais interna, cara, como é que é fazer gestão ali de um time... Eu não falo só o time, propriamente time que está no campo, né? Como é que é fazer a gestão de um clube, né? Porque você dentro do clube, você tem o jogador, você tem ali preparador, você tem os funcionários, né? E eu queria que se explicasse um pouco, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que é um clube dentro de uma SAF, né? Pô, área administrativa é normal? Como é que funciona isso? A área administrativa é exatamente igual a qualquer outra das nossas empresas. Tem diretoria financeira, marketing, comercial, tem CEO, tem lá
enfim, time de design, Aham. tem estrutura jurídica, contabilidade, então RH, a gente tem toda essa estrutura administrativa exatamente igual, a gente trabalha num escritório exatamente igual a gente trabalhava, com as mesmas dinâmicas, a gente tem KPIs, né, estabelecidos e naturalmente, né, tem também de futebol, mas tem ali comercial, né, de engajamento, de crescimento, enfim. Legal. Eu vou aproveitar esse gancho, viu? Ele falou de KPIs ali. KPIs, isso aí. Então eu tenho que te perguntar de dados, porque eu sou da área de dados. Sim. E a gente tem visto assim uma crescente, e aí de novo eu vou falar do Botafogo, porque o sucesso do scout do Botafogo tem sido memorável nesses anos. Na SAF da Rio Branco já tem um setor de scout, qual é a previsão de ter isso, qual a importância disso para a gestão de um time de uma SAF? Explica pra gente o que é scout para quem tá nos ouvindo. Vamos falar, né? Tô falando de scout aqui, né? Mas scout é basicamente análise de dados esportivos. Então é analisar o jogador desde a base profissional, entender todos os números nos mínimos detalhes dos dados e gerar informação com base nisso. Sim. Então a gente tem visto principalmente contratações saindo a um custo muito mais baixo, resultado muito melhor. Sim. Então você conseguir observar aquilo que muitas pessoas não estão vendo, né? A gente consegue fazer isso através dos dados. E a gente tem visto uma crescente no mundo inteiro e agora no Brasil também da utilização desses dados para gerar valor, não só com jogadores, mas em toda a parte de equipe esportiva. Né? Total, a gente tem o setor de scout, a gente tem... as ferramentas, elas são acessíveis, né? Então, assim, a geração de informação nesse mercado é muito grande. E, pra vocês terem ideia, a gente analisou mais de 300 jogadores para escolher 25. 300? Foram mais de 300 jogadores analisados mesmo, olhando jogo, olhando os números, olhando o histórico. Para o jogador chegar hoje no Rio Branco, a gente olha primeiro os números, né? A gente analisa os números dele, o histórico recente, o histórico, né, potencial desse cara. A gente olha a gente faz uma análise comportamental, então a gente começa uma série de entrevistas com pessoas que trabalharam com esse atleta, a gente conversa com o jogador, então não é só ver a qualidade, a gente conversa, ver se ele está engajado, se está comprado no projeto, se vai comprar a causa. Então, assim, é um processo muito extenso. A gente começou, para vocês terem ideia, a montagem do elenco do Rio Branco em maio, porque no dia 14 de abril a gente foi campeão, então eu já sabia meu calendário de 25. Então, em maio, eu comecei a montagem do elenco e eu não terminei ainda tem alguns espaços no elenco. Em maio desse ano, você começou pensando na temporada 2025. Em maio de 2024, a gente começou a montagem do elenco. Análise do nosso próprio elenco, a gente assinou pré-contrato com o jogador em maio, para se apresentar em dezembro. Cara, que legal, hein? Que legal, sim, deve dar um trabalho de caramba, mas é legal. E assim, a gente tem hoje... Eu tenho, além dessa parte administrativa, que entra toda a estrutura de futebol. Isso. Então, tem os especialistas, eu tenho diretor de futebol, tenho supervisor, eu tenho scout, eu tenho gestor da área de saúde e performance. Então, toda a parte de saúde, eu tenho um responsável, que ele lida com a parte de fisioterapia, preparação física, fisiologia, nutrição. Então, todas essas áreas eu tenho internalizadas dentro do clube. Então... Renato, você sabe alguma coisa de futebol? Eu estudo há muito tempo futebol, eu vivo futebol, vou em todos os treinos, mas eu tenho as pessoas ali que são as responsáveis por tomar a decisão. Assim como qualquer empresa. Eu tenho o chefe de TI, que ele é o especialista daquela área, eu tenho um especialista de futebol dentro da nossa estrutura. Então, a construção de informações, a gente está evoluindo, né? Esse ano a gente vai implementar o uso do GPS, né? O GPS que mostra para a gente a distância percorrida do atleta dentro de um jogo, o número de sprints que ele dá dentro de um jogo, o deslocamento dele. Então, a gente consegue fazer uma análise real time. Enquanto o cara está jogando ali, eu sei que ele não está performando no máximo. Opa, está acontecendo alguma coisa com esse atleta. Isso tudo por dados. Tudo por dados. A gente tem... Aquela jaquetinha. Aquela jaquetinha. Então, assim, a gente fazia esse ano teste sanguíneo para saber como é que estava o desgaste muscular, como é que estava a hidratação, como é que estava o sono. Então, tudo isso dentro de um clube, né, que não disputava nem a Série D. Então, a tendência, né, é que a gente consiga implementar, evoluir e saber, isso aqui funciona, isso aqui é perfumaria. Né? Tem muita coisa que é perfumaria, mas tem muita coisa que funciona. E a gente evoluindo, o clube vai evoluir muito, né, nos próximos anos, graças a esse aprendizado. A tendência é a gente contratar cada vez melhor, aumentar o nível dos profissionais, trazer mais profissionais, porque também
né? Não a gente não esbanja, então é muito enxuta a estrutura, todo mundo que tá ali, cara, é muito dedicado, a gente, né, dedicação exclusiva, não tem ninguém. Às vezes, sempre me perguntam muito, assim, pô, mas o jogador que joga no Rio Branco, ele tem outra profissão? Não existe mais isso. Né, cara? Não existe mais. Enquanto ele não está treinando, ele tem que estar se alimentando, ele tem que estar descansando, ele tem que estar dormindo, né? Ele tem que estar fazendo trabalho de estudo do adversário. Então, é um trabalho, não comporta mais no nível de competitividade que a gente está, jogadores que sejam amadores, né? Que não sejam de dedicação exclusiva. Isso não existe mais no nosso cenário. Isso é importante, cara, você falar isso, para que o torcedor possa entender, né? Porque existe um trabalho realmente muito grande de se gerir um time que está lá jogando aquele mais de 90 minutos, né, cara? Então, inclusive, foi bem pontuado pelo Otávio aqui, um trabalho de análise de dados ali, né, cara? Então, queira ou não, em uma estrutura normal, onde se pega em uma empresa, o coração da fábrica tá ali dentro, né, cara? E isso é importante, assim, o nosso core business é futebol. Exato. O principal, que a gente tem que ser melhor, o futebol. Toda a nossa energia tem que ser gasta, todos os nossos recursos com o futebol. A bola tem que entrar, tem que ter o maior nível, né, a maior qualidade possível de atletas e entregar a maior performance possível para ele, né? A maior quantidade de estrutura, de nutrição, para ele estar pronto para ele desempenhar o máximo. A gente precisa entender isso. Não adianta eu ter a melhor camisa se eu não tiver entrega no esporte, porque senão eu não vendo a camisa. Não adianta ter o melhor programa de sócio-torcedor se o time não ganhar. Então, o nosso trabalho, que a gente repete ali, o nosso mantra, a gente tem que estar pronto para a hora que a bola entrar. Então, a gente vai trabalhar aqui o trabalho de formiguinha, quietinho, para na hora que a bola entrar, opa, você quer comprar camisa? Tem aqui. Você quer virar sócio? É fácil. Você quer comprar ingresso? Você compra na internet, você vai chegar lá, você não vai ter que enfrentar fila. Você quer consumir dentro do estádio? Vai tranquilo. Então, o nosso trabalho é fazer com que a experiência seja a melhor possível para a hora que a bola entrar. Então, assim, não teve nenhum dia... O pessoal também acha, pô, vocês estão de férias porque acabou o campeonato em agosto e só volta em dezembro. Não teve nenhum dia que eu não trabalhei, nenhum final de semana. Não teve nenhum dia que a gente parou. Não para nunca. O trabalho é dia e noite, e muita noite, porque por algum motivo o pessoal do futebol gosta de trabalhar à noite. Então, assim, meu telefone não para meia-noite. É mesmo? É uma loucura, assim. Eu não sei explicar, não me perguntem por quê, mas eles gostam de trabalhar à noite e a gente se adapta. Então, não para, o trabalho não para nunca. Então, é legal essa visão ampla de negócio, né? Porque a gente tem... Toda empresa tem o seu core business, mas ele consegue ver que você tem que fazer tudo bem feito em volta para quando tudo dá certo. Né? Para tudo dar certo. Então, é claro, no futebol o resultado é muito claro, né? Sim. É o gol, é ganhar o título, né? Nas nossas empresas a gente também tem um resultado. Então, a gente tem que mapear tudo, tem que fazer o core business muito bem feito. Você falou antes, né? Tem que fazer bem feito, mas o que está em volta também tem que fazer bem feito. Né? É isso mesmo. Então, tem que entregar, tem que ter a camisa para vender na hora que tiver que vender, tem que ter os dados assistindo tudo que está acontecendo, né? Sim. Então, isso é importante a gente trazer essas referências para as nossas empresas, né? A gente tem que entender que essa visão ampla do negócio vai ajudar ele a ter resultado. Perfeito. E é por isso, por todo esse trabalho que dá, que o torcedor compre a camisa com o clube. É isso. Vamos dar valor à camisa do clube. Sim, a gente vai ter boas novidades aí nos próximos dias. É isso. O pessoal vai ficar animado. Opa, tá vendo? Tá vendo? Renato, nosso tempo que você viu que passa rápido, né? E falando de um tema, que todos nós gostamos, né? Então passa mais rápido ainda. Cara, para uma mensagem assim, eu queria que você direcionasse uma mensagem final para dois públicos, né? Para o torcedor do Rio Branco, né? Que é o parceiro que está ali, né? Sobre perspectivas e acreditação no clube, né? Diante dessa nova mudança, né? Que o clube passou e está passando, né? Porque é um processo, né? E, lógico, né? Para o nicho de entretenimento, né? Fala, poxa, para que esse setor de entretenimento ele fique realmente, a gente comentou, né? O entretenimento ele é um setor que vai tá pujante, vai ficar muito mais latente. Então, assim, para aquelas empresas que dependem do entretenimento, lógico, né? Para o torcedor e aquele que ainda vai ser torcedor. Sim. Para a torcida, assim, eu já falei muitas vezes,
pessoal que frequenta o estádio me conhece, eu sou mais um maluco que fico na chuva lá quando tem que ficar, eu fico sempre na arquibancada. Eu acho que todo mundo já sabe que é um trabalho muito árduo, de muita entrega, muito sério. A gente não veio brincar com essa história de 111 anos, a gente respeita assim, na essência e se apaixona pela essência do Rio Branco todos os dias. É um negócio assim, cada vez que a gente estuda para fazer uma camisa, cara, a gente conhece novas histórias. Então, assim, o Rio Branco ele é apaixonante e saibam que a gente vai trabalhar muito para atingir o nosso objetivo. Não é fácil, não é rápido, mas certamente a gente tem as pessoas adequadas, nas posições adequadas, muita gente ajudando, muita gente boa, muita gente que comprou essa tese, comprou a ideia do Rio Branco. Então, eu acho que o Rio Branco não poderia estar em melhores mãos. Eu não falo por mim, eu falo por tudo que me cerca. Eu sou só o representante, estou ali batendo o tambor, mas assim, tem muita gente por trás me auxiliando. E eu tenho certeza que o Rio Branco está em ótimas mãos e que tudo que a gente prometeu, tudo que a gente tem falado com a torcida e com a associação, a gente vai cumprir. E eu espero que muito antes. Eu acredito muito que vai ser muito antes. É difícil prometer, porque a bola, danada da bola precisa entrar, mas eu sinto que o trabalho está sendo muito bem feito, a gente conseguiu resultados em muito pouco tempo. E para aquele que não conhece, eu acho que são aqueles... a gente não comentou exatamente, são aqueles 70% do capixaba que não torcem para nenhum time. Que, assim, a experiência ela é muito legal e a gente, como torcedor de times do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, São Paulo, a gente não consegue viver, que é o dia a dia do clube. Que é ir toda semana no estádio e levar o filho e criar essa conexão com a nossa terra. Quando você for no Kleber Andrade, é um estádio de Série A, times de Série A jogam o Campeonato Brasileiro ali, o gramado é maravilhoso, o vestiário é maravilhoso, a arquibancada, então, tem toda a estrutura muito próxima, porque a gente está a 15 minutos de Vitória, de Vila Velha, a gente vai num estádio no Itaquera, em Newton Santos, a gente está a 2 horas verdade. Do centro ali. Então, assim, a experiência de ir no estádio no Kleber Andrade é muito legal, é muito pacífico, é muito tranquilo, assim. Todo mundo que vai lá novo é muito bem recebido. E o torcedor do Rio Branco, todo capixaba, ele é carente, Então, todo rosto novo, ele recebe bem, fala, pô, que legal que você está aqui na minha briga, sabe? Na briga que eu tô aqui há tantos anos sozinho. Então, tenho certeza que todos vão ser muito bem recebidos e a gente está tentando melhorar a experiência. Tenho certeza que a cada dia que passar vai ser melhor. Legal. Renato, cara, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter dado essa aula aqui de SAF, de futebol, de Rio Branco, de entretenimento, cara. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, sempre que precisar, eu estou pertinho. Otávio, muito obrigado por me acompanhar aqui nesse bate-papo, hein, cara? Que isso, obrigado. Eu acho que assim, falar sobre futebol já é uma coisa que eu amo, então assim, foi uma experiência muito legal. Pô, tinha coisa para falar mais umas 10 horas aqui, eu acho. Isso. Mas a gente marca mais vezes. Próximo, com certeza. É um prazer. Isso aí. Renato, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. E você que está nos ouvindo, nos assistindo também, lembrando, toda quarta-feira nós temos episódio. Compartilha esse episódio com o torcedor do Rio Branco, né, Renato? Sim. Compartilhe para aquele que não torce ainda, para aquele que não ainda conhece o que é o futebol capixaba, a potência do futebol capixaba que está se tornando. Outros conteúdos também você pode acessar no nosso Spotify, no nosso YouTube, na nossa rede social, pode ficar à vontade, nos siga. Novamente, aplica o sininho que você vai receber as notificações e nós nos encontramos no próximo episódio. Um abraço.